hoje, então o cuidar hoje não é o mesmo cuidar, né? O que se exige, o que ele significa, o que ele demanda, o que ele se nos apresenta como membros de uma família, como desafios e como demandas, né, para a família assumir em relação ao cuidar, passa por modulações históricas e passa por modulações sociais também nesse mesmo momento histórico. Ele vai se configurar de formas diferentes dependendo do grupo socioeconômico aqui a gente está, para quem a gente está olhando, né? E então já é um fator complicador e é essa questão que eu acho que você tematiza quando propõe o termo famílias, né? Ao longo de um eixo longitudinal, mas também nesse próprio momento. Esse cuidar tem particularidades e, sobretudo, no momento contemporâneo, ele assume uma complexidade maior em função do cuidar de quê, proteger de quê, orientar para quê, né? Então, se há um tempo atrás isso se referia, quando a gente fala de classe média, por exemplo, há um cuidar no sentido da nutrição, da preservação, da higiene, dos primeiros passos na socialização e do encaminhamento dessa criança para outras instâncias de socialização, como a escola, que ocupa um lugar de enorme importância. Hoje em dia, cuidar significa também protegê-lo das novidades tecnológicas, das novas formas de acesso àquilo que a gente considera como lesivo para o desenvolvimento psicológico saudável. E aí a família vai tendo que se deparar com novas exigências, nem sempre com os recursos suficientes para dar conta delas e nem sempre e muitas vezes se assumindo e sendo atribuído a ela o dever de determinados cuidados, quando ela está dando mostras que nós precisamos de ajuda de uma rede maior de novo, né? E acho que essa é uma questão interessante de se levantar como uma polêmica. E só mais uma questão que eu acho que é legal interessante da gente também lembrar, é que em busca de um prazer, de uma convivência maximamente harmoniosa possível, que significa, por antagonismo, muitas vezes, enfrentamentos, lutas, frustrações a serem colocadas, dores, angústias, né? Então, o objetivo dela, ele é forrado de contradições, que é para o bem, muitas vezes, pelo menos supostamente para o bem, né? Anunciadamente como uma medida disciplinar, por exemplo, para o bem, ela provoca muitas vezes dor nas pessoas envolvidas nessas condições. Acho que você traz um elemento interessante, Silvia, quando fala das formas do cuidar e como isso acontece de maneiras distintas em diferentes momentos históricos, ou mesmo num determinado momento, função também, sofre variações em função da classe social e de outras variáveis que incidem sobre aquela família, né? Porque se a gente pensar o cuidado de crianças, né, como sendo a tarefa primordial, o cuidado, quando eu digo cuidados básicos, a manutenção da sobrevivência, além do aspecto afetivo, a nutrição, né, o agasalhamento, a proteção da saúde. Se nós pensarmos, muitas famílias hoje em dia, quer sejam as de situação socioeconômico-cultural favorecidas, quer sejam as carentes, não conciliam mais essas tarefas, né? A família mais privilegiada financeiramente, ou que tem os pais que trabalham, normalmente delega essas funções para uma outra rede mais ampla, quer seja na figura de avós, de babás ou da escola. A família carente, por sua vez, onde existe também o impacto do social e uma necessidade, né, de atuação profissional e de sobrevivência, também estas crianças não ficam necessariamente sob os cuidados daqueles com quem ela tem uma vinculação consanguínea ou familiar, no sentido de ter um convívio familiar. Ela acaba sendo uma criança que é cuidada ali pelo vizinho, pelo tio que mora perto,
Por si própria. Por si própria, nós sabemos disso, né, dentro da que atuamos. Então, o que eu penso é que este cuidar, como você falou, ele é diferente em alguns momentos históricos, tá? Ele se processa de forma peculiar em determinadas classes sociais, porém, com alguma visão geral meio parecida hoje em dia. Ou seja, talvez as crianças não estejam necessariamente mais submetidas por mais tempo aos pais ou à proteção e ao cuidar dos pais. Eu não sei se é assim. Eu gostaria, na verdade, de retomar vários pontos que eu estou aqui pensando enquanto vocês conduzem a discussão. Puxando o primeiro ponto, né, do professor Juarez, que a gente tem formas, diferentes configurações familiares aí ao longo do tempo, ao longo da história, e não só familiares, mas de parentesco, de redes de parentesco, e eu acho que o que falta para nós, para pensar todas essas questões das reconfigurações familiares, é pensar como isso está acontecendo hoje na nossa sociedade, né? Porque a gente aceita-se que haja uma variação ao longo do tempo, ao longo da história, no tempo e no espaço, mas há uma dificuldade muito grande, socialmente falando, em aceitar uma mudança na nossa sociedade. E se a gente for pensar, a própria Constituição brasileira de 88, ela já traz uma nova concepção. Ela traz lá a concepção do casal, né, enquanto entidade familiar, mas também de um dos pais e seus descendentes. Então, a família monoparental, por exemplo, já é reconhecida desde 88 pela Constituição como uma forma legítima de família. Mas eu acho que está mais no plano da moral social, talvez, né? Uma resistência em aceitar novos formatos, novas realidades. E dentro dessa discussão, eu acho que um grande problema que a gente enfrenta é a questão da primazia do biológico e da consanguinidade, que coloca empecilhos, por exemplo, ainda para a adoção, né? Seria um tipo de família e outro não consanguíneo, e que até hoje ainda sofre preconceitos porque as pessoas ainda têm, enfim, resistência, medo, falta de informação em relação à adoção, porque não tem o vínculo consanguíneo e não se sabe, né? O discurso é que não sabe as origens dessa criança, etc. Mas fora isso tem essa busca ilusória, vamos dizer assim, como se a perpetuação da espécie do seu nome só se desse pelo biológico, pelo sangue. E com isso, um outro mercado apareceu, vamos dizer assim, para suprir, que é o das novas tecnologias reprodutivas, né? Então, a gente tem muitos homens e mulheres, ao invés de optarem pela adoção, optando pela busca das novas tecnologias, que são caríssimas, e que só que continua alimentando, vamos dizer assim, essa ilusão de que o biológico ainda é o que mais legitima, vamos dizer assim, a família, o sentimento de família, né? Porque não é só o conceito, mas o sentimento de família. E aí eu fiquei pensando, a gente tem exemplos na antropologia, tem um trabalho da antropóloga Annette Weiner com os trobriandeses, né? Saindo aqui do Ocidente, para pensar um pouquinho, e ela fala o seguinte, que lá o pai, o genitor, na verdade, ele só é considerado legitimado socialmente enquanto pai biológico, enquanto pai social, desculpa, através do cuidado. Então, não importa se ele é o genitor, mas Pai até é aí quem isso cuida. não faz pai. Ele só vai se tornar pai através do cuidado. Que cuidado? Cuidado com a alimentação mesmo, cuidado no dia a dia. Então, não há essa primazia do biológico, né? O cuidado está presente e ele sim tem uma primazia em cima do biológico. Eu acho que as nossas famílias, né, na nossa sociedade, elas tentam conciliar o cuidado com a consanguinidade, mas eu acho que a consanguinidade ainda se sobrepõe, né, quando vai na hierarquia, vamos dizer assim, da legitimidade do que é ou não considerado uma família, né?